que é a operação de inversão? A operação NOT. Vão guardando os nomes em inglês, porque normalmente a gente usa mais os nomes em inglês do que em português, tá? O que é uma operação de inversão? O inversor, né, o componente, aí, a célulazinha chamada inversora, ela troca o nível lógico para o nível lógico oposto. Em termos de bit, o que ele vai fazer? Se for 1, ele troca por 0. Se for 0, ele troca por 1. Tá? Qual que é a expressão, né? Como é que eu represento isso? Bom, aqui é uma representação que a gente vai usar na aritmética, né? Na aritmética booleana. Então, aqui, x vai ser considerado uma saída. X é igual a com uma barra em cima. A é uma variável booleana, ela pode assumir 0 ou 1. Essa barra em cima quer dizer o seguinte: conforme o valor que A assumir, a minha saída vai ser o inverso disso. Então, se A for 0, 0 com uma barra em cima é 1. Então, essa barra em cima indica que a minha saída vai ser o inverso da minha entrada. A é a minha entrada. X é a minha saída. Essa barrinha em cima indica que eu estou invertendo. Do ponto de vista de símbolo, né? A porta lógica inversora tem esse símbolo aqui, ó, é um triângulo, tá? Com uma bolinha na saída. Então, esse conjunto aqui, né, o triângulo junto com a bolinha, forma o que a gente chama de porta-NOT. O que é a porta-NOT? A porta-NOT é um circuito lógico, né, um circuito digital, que vai pegar uma entrada e fazer com que a saída seja o inverso do que for essa entrada. Então, se a minha entrada estiver em nível lógico 0, a minha saída vai ser 1. Se a minha variável de entrada estiver no nível lógico 1, a minha saída vai ser 0. É assim que funciona a porta inversora. Tá? Então, ó, a gente já viu aqui a representação, né, da expressão lógica, a representação algébrica. Né? A gente viu aqui o símbolo da porta inversora. E a gente tem uma coisa chamada tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela que, do lado esquerdo, eu coloco a entrada, do lado direito, ou as entradas, né? Nesse caso aqui eu só tenho uma entrada. Então eu coloco as entradas e do lado direito a saída correspondente. E dentro dessa coluna de entrada eu coloco todas as combinações possíveis, ou todos os valores possíveis das variáveis que eu tiver interessado. Então, o A é uma variável booleana, ela só pode assumir 0 ou 1. Então, eu tenho que colocar como entrada 0 e 1. Então, A pode ser 0 ou pode ser 1. Tá? Eu não sei qual é o valor de A, mas eu sei que só pode ser um ou outro. Tá? E aí, a saída, ela é a relação que tem, que a porta lógica, ou a operação que a porta lógica aplica nessa entrada para produzir um outro nível lógico. Então, como a gente está falando da operação de inversão, se A tiver nível lógico 0, a minha saída vai ter nível lógico 1. Se A tiver nível lógico 1, a minha saída vai ter nível lógico 0. Aqui também vale, né, a analogia, né, que 1 é tensão alta e 0 é tensão baixa, o nível lógico baixo. Então, só para a gente poder lembrar que são coisas análogas, tá? Se eu falar assim, nível lógico alto, eu estou falando de 1. Se eu falar de nível lógico baixo, eu estou falando de 0. Então, aqui nessa tela, pessoal, nós temos 3 formas de representar a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui é a expressão algébrica que simboliza esta operação. Aqui é o símbolo do componente, ou da célulazinha, né, do circuito que eu vou estar utilizando. E aqui é como é que funciona em termos de todas as combinações de entrada e saída, né? Como é que eu consigo ver isso em termos de níveis lógicos? Aplicando todas as combinações possíveis nas entradas, quais são as saídas que a minha porta ou o meu sistema produz, tá? Isso aqui vai se repetir em vários momentos, tá? Então, só para a gente entender, nós estamos falando
de 3 formas diferentes de representar a mesma coisa. Quando é que eu uso uma ou outra? Depende do que eu quero. Tá? Às vezes eu preciso mexer na expressão, às vezes eu preciso mexer no circuito, às vezes eu preciso da tabela verdade. Tá? Então, é bom para a gente já ir se acostumando aí. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Uma aplicação da operação de inversão. Tá? Eu tenho aqui a lâmpada do poste, eu vou colocar ela como uma saída. Tá? A lâmpada do poste é uma saída e ela vai acender se não tiver luz incidindo num sensor. Então, quem que é a entrada do meu sistema? A entrada do meu sistema é o sensor. É ele que vai estar vendo se tem luz do dia ou não. Quem que é a saída? A saída é a própria lâmpada do poste, né? A energização ou não dessa lâmpada do poste. Então, olha como são variáveis booleanas, né? O sensor, ele pode estar detectando se tem ou não luz do dia, e a lâmpada do poste vai estar acesa ou apagada, conforme tiver isso. Aí vocês falam assim, mas às vezes a lâmpada está meio acesa, né? Mas a gente não vai considerar que é uma licença poética, né? A gente já considera ela acendeu direto ou ela apagou direto. Né? As lâmpadas atualmente de LED, que o DNE está colocando na cidade, né? Elas não têm essa coisa de meio acesa. Né? As outras lâmpadas tinham aquela coisa de ficar piscando, até ficar em cidade total. Mas enfim, então vamos pensar aí. Como é que a gente conseguiria entender essa operação de inversão, tá? Representando isso? Então eu tenho aqui, ó, a lâmpada do poste, o sensor normalmente fica na parte de cima, né? Porque se a lâmpada acender e iluminar o sensor, não faz sentido, né? Então o sensor está aqui monitorando a luz. Então sem luz, eu coloco o sensor que é nível lógico baixo, ou zero, a representação dele sem luz. E se tiver luz, é 1. Tá? E a lâmpada? A lâmpada é o contrário, né? Se o sensor não tiver luz, a lâmpada precisa acender. Então, ela tem nível lógico alto. Se o sensor tiver luz, a lâmpada apaga, porque é dia. Então, ela fica com nível lógico baixo. Tá? Então, do ponto de vista do símbolo da porta lógica, a gente pode dizer que A é uma entrada e é o sensor. É uma variável booleana que representa se tem luz ou não. Com luz, essa variável booleana é 1. Sem luz, essa variável booleana é 0. E, conforme a minha entrada, a minha saída, x, vai ser a minha entrada com essa barrinha em cima, invertida. Então, se eu não tiver luz, né, se a minha entrada for 0, eu preciso acionar a lâmpada do poste. Então, eu ligo a lâmpada do poste. Eu coloco um 1 aqui para a lâmpada ficar ligada. Né? Se não tiver luz, a minha lâmpada precisa ligar. Se tiver luz, a minha lâmpada precisa apagar. Então, a minha saída é X e ela é a entrada invertida. Tá? Então, aqui seria uma aplicação prática da lógica de inversão, ou da porta NOT. Né? Essa porta aqui, normalmente a gente fala que é a porta NOT ou porta inversora. Tá?